Olá, sejam super bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a Cristiana Saldanha e esse é o primeiro episódio da minha nova série aqui no canal, que também está disponível no Spotify como podcast ou no Instagram onde as lives acontecem. No vídeo de hoje você vai acompanhar um bate-papo muito especial que rolou ao vivo no meu Instagram sobre um tema que desperta muita curiosidade: cirurgia plástica sem fronteiras. Será que é possível operar com um cirurgião que está em outra cidade ou até mesmo outro país? Me acompanha nessa conversa com dois convidados incríveis que entendem tudo do assunto: Dr. Oswaldo Saldanha pai e Dr. Oswaldo Saldanha filho. Então já deixa seu like e se inscreve no canal e vem comigo. Gente, sejam bem-vindos, finalmente conseguimos, né? Primeira live, eu estou muito feliz de estar com todos vocês aqui, com essa participação, né? Não podia começar a live com outras pessoas, a não ser o Dr. Oswaldo Saldanha pai, Dr. Oswaldo Saldanha filho, duas autoridades no assunto que a gente vai falar hoje à noite, duas referências, duas pessoas muito especiais. O tema de hoje vai ser cirurgia plástica sem fronteiras. Da onde que veio essa ideia, né? Eu tenho muitos amigos que estavam me perguntando de outras cidades, de outros países: Cris, como é que eu faço? Eu quero operar com seu pai, com seu irmão, eu não sei o que eu preciso fazer, será que eu consigo fazer uma consulta online? Tinha muita gente vindo me perguntar, e aí eu pensei, bom, vamos começar, né, a live com esse tema. Eu acho que a gente tem muitos temas que a gente vai poder trazer para vocês aqui, né? Tem muita coisa para falar na cirurgia plástica, mas eu acho que a gente vai começar com esse mesmo, né? Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar a live? Doutor Oswaldo pai? Eu? Pensei que Fala um de estava cada vez. falando, pensei que estava falando com o pessoal que está lá do outro lado. Não, isso é um tema interessante, porque na minha vida particular ela varia muito, né? É meio sazonal. Isso vem numa época, daqui a pouco dá uma parada, tipo a pandemia, aí volta de novo. E tem realmente um público interessante, né? E no momento, realmente, isso está acontecendo com os Waldinho também, que a gente conversa, tem aumentado. É, é o que o pai falou, é uma questão bem sazonal, mas assim, eu separei 2 quinta-feiras no mês para fazer consulta online e retorno online também, né, das pacientes que moram fora, e aí eu faço consulta e retorno. Aí é o que você falou, é sazonal, né? Tem meses que tem mais procura. Eu acho que também depende um pouco da questão da época do ano lá fora, né? Do que o verão e inverno é o contrário, então vai depender um pouco disso. Alguém aqui já viajou para fazer cirurgia plástica? Gente, a gente vai fazer, né, a live, vou fazer algumas perguntas para eles, mas vocês também podem ficar à vontade para fazer pergunta, né, aqui embaixo. A gente pode ver as perguntas de vocês também e responder. Por que as pessoas viajam para fazer cirurgia plástica? Vocês têm percebido um aumento assim na demanda, né? As pessoas estarem viajando mais para fazer cirurgia plástica? O que vocês têm sentido nisso? Viajando de lá para cá, para vir para o Brasil. Pode ser outra cidade, pode ser outro estado, pode ser outro país. Vocês percebem que tem aumentado isso? Como vocês falaram, é sazonal, né? Mas vocês percebem que tem vindo mais gente de outras cidades, de outros estados, de outros países para operar? Eu acho que vai um de cada vez, né? A gente pode. Vai, Oswaldinho, Para mim, já que você está aí em cima, vamos começar por cima. Então, eu acho que assim, não puxando sardinha para o nosso lado, mas o Brasil eu acredito que é o lugar no mundo de, né, referência de cirurgia plástica. Então, eu acho que falou em cirurgia plástica, as pessoas acabam pensando sempre no Brasil, caso queiram viajar. Eu acredito que também por afinidade, né? Eu nunca operei uma estrangeira, não sei o pai, né? Deve ter operado. Eu nunca operei uma estrangeira que veio me procurar. Eu opero brasileiras que moram fora, né? Do Brasil. Então eu acho que a afinidade, eu não sei também a questão financeira, né? Porque cirurgia plástica, eu não sei como é que funciona no outro país. Se é uma coisa um pouco, como é que se fala? Em alguns países, o hospital é praticamente o centro cirúrgico é por minuto, né? Que corre. É É, um taxímetro, né? exato. E Então, às vezes é um.
Aí, como você falou, o Brasil é referência. Eu tive já pacientes estrangeiras puras, mas são poucas. Eu estou mais como você, são brasileiras que moram fora e têm afinidade mais para o cirurgião plástico brasileiro, né? Porque, e às vezes não é só indicação, né? O paciente, eu vejo o paciente, como é que o paciente sai de um outro estado para operar com o cirurgião, né? A gente no começo É, ficava assim, querendo entender, mas a paciente, principalmente a mulher, mais, ela tem mais, assim, vamos dizer, ela tem uma, um feeling, né? Dela conversar com o médico. Ela opera mais com o médico que ela tem uma afinidade, que ela gente, encontrou a confiança naquele médico. E eu aí acho, ela vai para qualquer lugar que ela realmente queira, né? Se ela sentir que realmente teve empatia, confiou no médico. eu acho que é isso mesmo, porque vem gente do Brasil, assim, de fora tudo bem, né? De fora a pessoa realmente tem uma afinidade. Agora, do Brasil, eu opero paciente do Brasil inteiro que tem lugares que tem ótimos cirurgiões, mas é isso, é afinidade, né? A paciente. Inclusive, já teve até casos, né? De eu sugerir algum cirurgião local, mas não quer. A paciente quer operar por você, né? Então. É, Ó, a Eliana é tá falando aí, tem confiança é confiança. tudo, com certeza, né? Quando a gente se sente confiante, a gente vai até o outro lado do planeta para operar. Eu não estou te ouvindo, não sei se você colocou no mudo aí. Eu Eu, coloquei, eu tava pedindo pra Rafa pegar meu cabo do celular aqui. Achei que era o Henrique pedindo para ir no banheiro de novo. Não, o encaixe, mas pega um cabo do O computador pai que ajuda. perdeu essa. O pai perdeu. A Cris abriu a live, o Henrico veio aqui dar oi e falou assim: Tia Cris, eu vou fazer cocô e já volto. Ele já não voltou ainda, tá? Depois da pandemia, tá todo mundo pronto para tudo, né? Quando tem criança em casa. É. A outra pergunta que eu ia fazer é: vocês sentem quais são os países mais procurados nessa quesito das pessoas viajarem assim para fazer cirurgia plástica? Bom, a gente sabe que Brasil e Estados Unidos são os países mais procurados, né, na cirurgia plástica no mundo, mas não sei, claro, depende de onde você mora, né? Às vezes você está mais perto, mas vocês sentem que tem países que são mais procurados? eu particularmente, os países mais assim, Itália, Portugal. Portugal tem bastante. Mas Você diz paciente, eu não Você diz entendi. paciente que te procura, né? Eu quis dizer as pacientes procurarem um país mais. Eu tô ao Inglaterra, contrário. tem uns pacientes de Inglaterra, agora recentemente, mas é como o Zorinho falou, geralmente são brasileiros, né? Que vêm, porque sempre tem mais. Porque tudo depende da comodidade, né? É mais difícil uma pessoa de outro país, aí vai conhecer o médico, ela não tem nenhuma referência aqui, né? A estada da pessoa no país, na cidade, sempre precisa o cirurgião ter realmente uma estrutura para dar o suporte para esse paciente. Mas a minha pergunta segue mais ou menos o que a Carol escreveu aqui, ó. No caso, ela colocou Turquia, transplante capilar. Eu acho que o Brasil é muito procurado, no geral, para contorno corporal, né? É um país que é muito forte em contorno corporal, né? Tem muita cirurgia, as pessoas se preocupam muito com o corpo, né? Vão para academia, querem estar bonitas na praia, se sentindo bem. Eu acho que o Brasil é um país muito procurado nesse quesito, né? É, é a exposição, né? País tropical, o corpo expõe mais e aí tem mais cirurgia. Aí tem mais cirurgia, faz melhor, né? É, Com todo respeito a tudo, mas quanto mais você faz melhor. Isso é uma. eu acho que começou com o professor, né? Eu acho que foi um conjunto de coisas, além do país ser tropical. O professor deu, né, todo o destaque pro Brasil e aí o negócio foi indo, né? Bom, uma pergunta importante, né? Consulta online e pré-operatório à distância. Como é que funciona essa consulta inicial com o cirurgião, né? A pessoa está em outra cidade, outro estado, outro país, e ela quer fazer uma consulta, mas ainda não presencial, né? Como é que funcionaria essa consulta? Quer falar, pai? Eu falo. É bom, Pode cada um. falar. Fala, pode falar agora. Depois eu, Bom, eu completo. comigo a paciente ela entra em contato, né, com a Alice, e aí ela vai agendar
uma consulta online, que é essas consultas de quinta. Então, eu vou conversar com a paciente, vou conhecer tudo, mas assim, a gente deixa bem claro que vai ter a consulta presencial, porque tem coisas que a gente não consegue mensurar através de uma consulta online, né? Eu não consigo avaliar a qualidade da pele. Lógico, tem pacientes que não tem dúvida, vai ser uma lipoabdominoplastia ou vai ser mastopexia. Mas às vezes você fica um pouco na dúvida, uma flacidez de pele, que você não consegue avaliar pela, pela consulta online, ou própria questão do tamanho da prótese, né? Que eu gosto sempre de utilizar a base mamária para a gente avaliar o tamanho da prótese. Então, isso tudo a gente sempre eu deixo claro, paciente, o ideal é a gente se ver uns 2 dias antes da cirurgia, mais ou menos, só para bater o martelo, algumas questões. E aí os exames eu deixo muito à vontade, porque tem lugares onde as pacientes conseguem realizar com mais facilidade os exames e tem lugares que é mais complicado, né? Igual o Brasil não tem lugar nenhum, né? Da paciente ir com um exame num laboratório e pedir, saindo só no Brasil. E aí a gente dá todo o suporte, né? Geralmente a gente deixa tudo certinho, casado, para quando a paciente chegar, já realizar os exames. Se ela realizar os exames lá, ela já manda para eu dar uma olhadinha, tudo, né? Acho que é isso, né? Tem país que, se você pede o exame e o médico do outro país vê, ele consegue, às vezes, solicitar. Eu acho que na França, a Chica, inclusive, falou isso uma vez. Então, se o outro médico pede, né, o exame e aí a pessoa vê que o médico está pedindo, eles conseguem, às vezes, solicitar. Essa era uma outra questão que eu ia falar, né? Como é que faz com o quesito do exame, né? Quais exames eles conseguem fazer, né, fora do país? Eu acho que a Jodinho completou praticamente tudo. Quando ela consegue fazer no país, é bom porque ganha tempo, né? É, Mas, na maioria das vezes, ela realmente tem dificuldade, porque é para marcar com o médico, é tudo médico, às vezes, de família, né? Tem que esperar meses. Tem é, exames que não faz. Se eles pedir assim, eu vou fazer ultrassom de mama. Por quê? é, Não tem negócio de fazer porque vai operar. isso não existe lá fora. Não, Quer dizer, mas o depende. básico é o que você falou. A gente faz uma entrevista online, uma consulta, é uma entrevista para a gente conhecer o paciente e o paciente conhecer a gente. E a gente ter uma ideia e deixar umas possibilidades que vão ser definidas quando ela chegar. É, Ela ou ele, né? exatamente. E como é que planeja essa cirurgia, né? Como é que faz para planejar? Já que a gente está falando disso, né, do exame, como faz esse planejamento, né? Porque a pessoa mora fora, como é que funciona? Quanto tempo antes o paciente precisa chegar, né, no Brasil ou em Santos, ou se for outra cidade ou estado? Precisa de algum acompanhante na viagem? Não, eu acho que a chegada não é o problema, né? O problema é ir embora. É a É saída, a saída. é o Ah, exit. então assim, eu costumo pedir, se for prótese de mama, não, mas assim, uma mastopexia, uma lipoabdominoplastia ou uma lipo de definição, né, que são cirurgias maiores, eu peço para a paciente ficar de 3 a 6 semanas. Mas aí também a gente não pode forçar, né? A gente conversa. Eu, inclusive, teve uma paciente muito boazinha, que mora na Noruega. Ela veio fazer uma mastopexia comigo, deve fazer um mês e pouco aí. E aí ela estava muito bem, né? Ela deixou em aberto a volta e com 2 semanas estava cicatrizado, bonitinho, melhorou bem o edema. E ela falou, doutor, posso ir embora? Eu falei, olha, não é o ideal, mas se você precisar ir, aí ela tem filho pequeno, tudo e tal, ela acabou indo embora. Mas eu prefiro que a paciente fique aí de 3 semanas a um mês, até por É, questão de segurança. Se lipoaspiração e lipoabdominoplastia não tem conversa. Se o paciente for embora, é por risco, né? Porque tem riscos de trombose e tudo mais. Então, na verdade, é igual, eu também mais ou menos igual aos outros. Isso tudo depende do paciente, da evolução. A gente deixa marcado com um tempo maior e com possibilidade dela antecipar se o pós for muito tranquilo, né? Mas é também importante falar que umas viagens longas, o paciente, ó, o avião aí, ó, chegando, está trazendo um paciente. mas não deu Mas pra ó, ver, não.
Não ouviu, não? Eu vou ver. Não. Porque o avião aqui em Congonhas, ele passa aqui em cima, né? Mas, na verdade, o paciente de viagem longa, ele tem que chegar 4 dias antes, né? Que a gente É, sabe, a viagem de avião é a coisa que tem o maior risco de trombose. Então, ela tem que voltar ao homeostase, o organismo tem que voltar a estabilizar. Porque a gente sabe, quando a gente sobe, o avião, ele decola, aquele sangue vai todo para a perna, né? Por isso que incha. Depois que está lá em cima voando, fica meio boiando, aquele sangue fica meio no voo de cruzeiro. Por isso que a gente recomenda meia quando viaja, meia de antitrombose, caminhar durante o voo. E quando o avião desce, o sangue vai ao contrário, vai para a cabeça. Então é fundamental o paciente ter um descanso aí de pelo menos uns 4 dias. a Rosângela. Vocês acabaram já respondendo duas perguntas que eu ia fazer, que era quanto tempo o paciente deve permanecer, né, na cidade. Também vai depender da cirurgia, né, também, É, que faz. E também os principais cuidados no pós-operatório, né, para estar longe de casa, assim, Quando a porque... gente, quando a gente tem, viu, Cris? A gente tem muito amigo por aí fora. E às vezes quando tem uma cidade fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, que a gente tem algum amigo lá que pode, né, precisar dar uma assistência, e também a gente fica mais tranquilo, de liberar mais cedo. tem isso, né? Atualmente, a gente conhece a gente no mundo todo, se precisar. Mas é importante iniciar, inclusive a Rosângela entrou aí, que eu mando meus pós-operatórios todos para ela. Então, assim, é importante, paciente que vem de fora, já deixo também tudo. Acabei esquecendo de falar, a Rô entrou aí, eu lembrei agora. Eu deixo também o pós-operatório, né? O paciente pega o contato da Rosângela, já entra em contato para deixar tudo acertado, porque tem que dar um suporte maior aí nesse pós-operatório quando a paciente vai embora, né? Então, geralmente esse primeiro mês aí, o tempo que ela for ficar, a Rosângela dá um gás lá para a paciente poder ir embora. E lógico, e continuar lá também pós, né? Porque 3 semanas assim não é o suficiente. Quando é uma lipo, um abdômen, né? Precisa continuar lá o pós. Então, o ideal é a gente ter contato. Eu até peço quando a paciente vai embora, eu peço, ó, quem for fazer teu pós lá, se puder passar meu contato para a gente conversar, ou o contato da Rosângela para manter contato, né? É bom, é Então, importante. então, no geral, pode ir embora com quanto tempo? Depende da cirurgia. Depende Depende da da Sim, cirurgia. mas cirurgia. o Se não é uma abdômen... lipo, se não é uma lipo, por exemplo, muito grande, porque depende do quanto volume, que é mais o volume que você resseca da gordura, né? E a área corporal. Então, a paciente de lipo, eu libero aí de 15 dias. O problema maior é o abdômen, né? A plástica de abdômen, a lipoabdominoplastia, você precisa o paciente ficar um mês, pelo menos. É, A face geralmente também, 15, 20 dias. Mas tudo é uma coisa que o paciente tem que saber, que você pode dizer assim, ó, você vai ficar mais 15 dias, ela tem que saber disso. isso é bem conversado na consulta, né? Na primeira consulta eu converso. As pacientes costumam aceitar numa boa, elas já vêm se programando, até por conversa, né? Hoje em dia elas conversam uma com a outra e tal, então as pacientes já têm uma ideia aí que vão ficar um mês, né? É, eu acho que é isso, porque a gente já está aqui um tempinho também na live, né? Queria ver se alguém Oi? tiver alguma pergunta. Eu não sei se estou É, conseguindo ver. eu operei uma de Londres também. A Rafa lembrou aqui que eu fiz uma liposcultura. Ela é do Tocantins, então ela ficou um mês aqui entre vai para Tocantins e volta para fazer o pós, mas ela ficou mais ou menos um mês aí É, e foi embora. isso aí é como é que chama? É conexão, né? E é Ela vem conexão. operar aqui, vai no Tocantins, fica um pouco, volta para aqui para depois ir embora É, direto. aí você acabou de escrever aqui, o Doutor Saldanha, sou super fã do seu trabalho. Aí então eu não sei qual que é, você é fã É de isso que eu qual? ia falar. Eu leio o Dr. Saldanha, eu não sei de qual que está falando. E abordamos tudo. Uma pessoa que quer vir de fora buscar uma cirurgia, eu acho que a gente abordou quase tudo, né? Sim. Olha lá quem tá te dando oi. Pera Oi, aí, não Henrico. tá dando para ver aqui. Você tem Você alguma tá na live, hein? pergunta, Henrico? Bom, acho que é
isso, né? Eu quero agradecer os dois, né, por terem disponibilizado do tempo para participar dessa live, da primeira live. Eu acho que vão surgir muitos temas aí pela frente, né? Estava conversando com Saldanha Pai hoje mais cedo. Tem muita coisa que a gente pode discutir. E, inclusive, eu deixo aberto para vocês poderem também me enviar, né, no meu Instagram, dicas de temas, coisas que interessam vocês, que a gente converse por aqui, né? Eu acho que vocês que podem ajudar a gente a informar o que vocês querem que a gente passe para vocês de informação. E é isso, aí a gente organiza, né, uma próxima live. E aí, o que você achou desse episódio? Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like aqui embaixo, compartilha com aquela amiga que está pensando em fazer cirurgia plástica e comenta aqui o que mais você gostaria de ver por aqui. Esse vídeo também está disponível no meu podcast do Spotify e se você quiser participar ao vivo das próximas conversas, me segue no Instagram, Cristiana Saldanha. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.